Olá, estamos iniciando aqui a aula 48, que é um apêndice, e vou tentar responder dentro do tempo possível o maior número de perguntas que me foram enviadas pelos alunos. Vamos lá, Luciana Trentin. Luciana disse que não conseguiu vaga no curso meu, aí no Frei Luiz, que se dá sempre ao último sábado de cada mês, ou penúltimo, não me lembro, e na parte da manhã. Mas, Luciana, o meu curso é de graça e você vai sempre ter vaga. Não tem nada de cobrança, não existe isso, tá? Eu não trabalho assim, trabalho de graça. Há uma pergunta aqui de uma aluna, que eu não consegui localizar o nome, que ela pergunta sobre a relação entre Elias, João Batista, Allan Kardec, Moisés, etc. Então, vamos ser claros aqui nessa relação que para o Espiritismo é muito importante. E Jesus. Elias encarnou como João Batista. Isso consta em João 14, versículos 15, 17 e 26. Nesse versículo, diz o seguinte: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Olha, gravem bem a palavra restabelecer. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como o quiseram. Ou seja, Elias veio para restabelecer e não restabeleceu, porque trataram ele como quiseram. Quem era, no caso da encarnação nessa época, era o João Batista, porque ele fixa aqui. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhe falava, era a encarnação do Elias. Bom, em Gênesis 1.42, está escrito, capítulo 1, item 42, o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo em relação ao Consolador, porque ainda em João 14, o Cristo diz: ele vos enviará um outro Consolador, meu Pai, o Espírito de verdade, que vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo que tem esquecido. Então, o Espírito de verdade, que é sinônimo de Consolador, vai ensinar novas coisas e lembrar o que tinha esquecido. E em Gênesis 1.42, Allan Kardec diz: o Espiritismo realiza todas as promessas aqui em cima do Cristo, em relação ao Consolador, ensinando todas as coisas e recordando o que estava sendo esquecido. E ele diz ainda: o Espírito de verdade é o verdadeiro Consolador. Como eu disse, que o Espírito de verdade é sinônimo Consolador. O Espiritismo é ele, pois, obra do Cristo que o preside. Quer dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, item 1.6 e 7, Allan Kardec é factual. O Espiritismo, que é o Consolador, é a obra do Cristo que o preside. Então, o Espiritismo é uma obra do Cristo também que ele preside. Em Gênesis 18:37, Gênesis 18:37, fica mais claro ainda. Ele anuncia sob o nome de Consolador, Jesus, e de Espírito de verdade, aquele que deve ensinar todas as coisas. Está lá Jesus falando, em João 14. Não mais ele previu que seria esquecido o que havia dito e que seria descaracterizado, já que o Espírito de verdade devia fazer relembrar todas as coisas, em concordância com Elias, restabelecer todas as coisas. Isso é segundo o verdadeiro pensamento de Jesus, como está aqui no nosso Evangelho, que diz que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Portanto, nós entendemos nessa movimentação que a coisa segue o seguinte nível. Primeiro encarna Elias, depois encarna João Batista,
depois João Batista, que Elias é a mesma coisa, e Elias vem restabelecer todas as coisas. Quando? No advento do Espiritismo. Muito bem. E quem preside o advento do Espiritismo é o próprio Jesus, o Cristo, como está em João 14. E quem restabelece é o Espiritismo. Mas quem foi o restabelecedor desse, o incumbido, foi o professor Kardec. Então, na nossa opinião, eu não posso afirmar isso, há essa linha: Elias, João Batista, Kardec, né? Para finalizar o trabalho que Jesus propôs. Essa é a resposta, essa minha aluna, que eu acho que é a própria Luciana, que eu não escrevi. Vamos para outra. Léo Carvalho, ele pergunta a aula 16, a diferença em facilidade e dificuldade dos espíritos. Ora, meu querido Léo, facilidade e dificuldades constituem o nosso destino. O nosso destino é uma produção da lei da causa e efeito, quer dizer, nós temos ações, essas ações geram nossos efeitos. E esses efeitos, como espécies paralelepípedos, vão pavimentando a nossa estrada. Cada efeito é um paralelepípedo. Mas se um efeito é bom, o paralelepípedo fica bem acertado. Se o efeito é para o mal, alguma coisa errada, a ação foi errada, então nós construímos uns buracos, uns valões. Enfim, o nosso destino é uma construção do nosso livre-arbítrio, nas opções do bem e do mal, da moral, do bem e do mal, do estudo, do ensino, da caridade e tudo mais que o mestre ensinou. Essas facilidades e dificuldades serão, portanto, os paralelepípedos ou os valões. Ou seja, se nós agimos mal, nós vamos ter mais dificuldades na nossa encarnação. Vamos passar por provas, por provações e expiações. Prova é uma tentação apenas. Provação é alguma coisa que nos angustia, nos faz sofrer. Prova é uma tentação do jogo, uma tentação do sexo, uma tentação do dinheiro. Aquilo ali é a prova. Provação é um sofrimento. Muita gente está passando a pandemia como provação. Expiação é uma dor, é um sofrimento efetivo mesmo. Então, o indivíduo que tem uma paralisia qualquer, tem uma doença qualquer, ele está expiando. Então, esses são os tijolinhos, ou melhor, os paralelepípedos que foram construídos por essas ações aqui do livre-arbítrio. E, por outro lado, se andou bem, tem oportunidades favoráveis na vida. Então, a estrada dele está pavimentada melhor e ele tem muito mais condições de realizar, ser feliz, ter menos doença, enfim, ter um quadro melhor. No fundo, facilidades e dificuldades, meu querido Léo, são funções do nosso próprio livre-arbítrio, de acordo com a lei da causa e efeito, que é um defluxo da justiça divina, da justiça de Deus. Michele pergunta sobre... Boa noite, Michele. Batizado, se o Espiritismo aceita o batizado. Bom, o simbolismo do batizado é o renascimento. Quer dizer, antes de Jesus já vem. É muito antigo isso. Muito antigo. Emerge o sujeito na água e depois levanta ele e ele sai puro, como se fosse depurado. O espírito dele, batizado, às vezes está cheio de imperfeições, e quando sai do batismo ele volta um sujeito mais puro, depurado. Isso é contra a lei da causa e efeito, é contra a lei do próprio destino que nós temos. Porque o que vai nos fazer renascer efetivamente são as nossas modificações morais. Como vocês vão aprendendo aqui comigo, eu também vou aprendendo com meus livros e os espíritos vão me ensinando. Então, todos estamos num processo de renascimento de valores, de renascimento de critérios, de conceitos, de comportamento, de atitudes, enfim, tudo que possa gerar saúde, inclusive, felicidade. Então, não é possível imergir um sujeito e depois ele sair de ali e fazer a imersão, depois emergi-lo, né, com e ele voltar puro, diáfano. Isso é impossível, porque sempre atrás de nós, pavimentando a nossa estrada, a lei da causa e efeito. Portanto, é um simbolismo e o Espiritismo não tem atos simbólicos, não tem atos exteriores, porque o nosso trabalho é exclusivamente um trabalho espiritual, mental e de automodificação moral. Felipe Grange pede se eu poderia fazer uma espécie de vocabulário
dos termos existentes na Bíblia com as suas respectivas definições atuais. Aí ele cita assim, o senhor disse fogo do inferno, ou fogo. O senhor disse que fogo é depuração. É exatamente, fogo é depuração nos antigos, né? Então, o senhor poderia definir fogo como depuração, água como renascimento ou nascimento. O senhor podia fazer um vocabuláriozinho. Bem, esse vocabuláriozinho não é possível, porque são termos da época em que eu teria que estudar a antropologia cultural da época, os costumes, os hábitos, a religião, o papel social do homem, as atividades laborativas, se ele era agricultor, se era pecuarista, se ele era pescador. Enfim, eu teria que entrar naquela cultura, verificar o vocabulário daquela cultura, ver a sinonímia, porque a linguagem seria pobre, não teria muitos termos, então um termo, de acordo com o contexto, seria outro, teria uma outra significação, como a gente vê numa metáfora aqui, eu falo pé de mesa, é uma metáfora, a mesa não tem pé, mas eu dou simbolismo para a mesa ser sustentada por um pé. Enfim, então eu teria que ver essas sinonímias, essas metáforas, dentro da cultura da época. É impossível. Teria que ler, estudar, e isso seria impossível. Por isso que uma antropologia nos ensina que nós não podemos transitar de uma cultura para outra. Isso é importante, porque muita gente critica a Bíblia, porque a Bíblia fala isso, fala aquilo, manda matar o sujeito lá no Levítico. É verdade, mas aquilo era a cultura, sabe de quantos anos atrás? 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás, o que eles eram? Eles viviam de barracas, em tendas. Eram indivíduos que tinham uma vida tribal. Qual era o valor que eles tinham? O valor, a justiça dele era a violência, era a lei do mais forte. Então, nós não podemos transportar aquela época para essa. É impossível fazer um filme com tecnologia do ano 2021, comparando com o filme do ano lá no início dos irmãos Lumière, no início do século XX. Não existe isso. Não existe transposição cultural. Não façam isso, né? Portanto, é impossível isso. Eu falo porque o Ministério Público, porque Allan Kardec falou algumas coisas na Revista Espírita, e o Ministério Público obrigou a gente, os espíritas, a colocar um apêndice aqui, falando que Allan Kardec não tem preconceito, não tem isso, não tem aquilo. Allan Kardec falou aquelas coisas no ano 1850, né? Enfim, mas o Ministério Público não falou que a Bíblia tem preconceito. Por que ele não entrou na Bíblia também? A Bíblia está cheia de problemas, de toda espécie, que se fosse colocados hoje, letra a letra, seriam condições de uma ação do Ministério Público, de direitos humanos. Então, não façamos confusões, tá? Com a transposição cultural. E eu não posso andar mais, eu quero agradecer a Viviane Braga, um beijo, a Mônica Siqueira, vão aparecer as apostilas, ao Felipe Grange, que fala em riqueza e pobreza. A riqueza nem sempre é sinal de pecado e nem a pobreza de virtude. A relação que a gente tem com a riqueza e com a pobreza, a maneira afetiva, psicológica, é que nos dão a característica dela. Se aqueles têm mais dinheiro, eles podem fazer uma caridade para uma creche, doar anonimamente, ajudar a dar uma bolsa de estudos. Eu gosto muito da bolsa de estudo. Eu dou muitas bolsas de estudos, que eu acho que é uma excelente caridade. A Renata Petrocelli, que foi esposa do meu primo Mauro Massa. Beijo, Renata, saudade de você. Eliane Rangel pedindo apostila, vai sair. Rafael, lá de São Mateus, do Espírito Santo. Rafael, quer saber o nosso trabalho? Eu estou falando aqui, você tem que entrar no YouTube, clicar Paulo Rezinski, Filosofia Espírita, que aparecem as aulas. Tiago Rocha, um beijo. E Maria Lúcia Babo, também outro beijo. Era isso que eu queria dizer a vocês e desejar uma feliz noite. Obrigado por tudo e estamos juntos, hein? Cada vez mais felizes.